Chega mais que a gente tá num clima de Halloween. Se você é daquelas que tem medo de um barulhinho ou morre se receber a visita de um espírito, preocupa não, que essa história não é de dar medo. Talvez um friozinho na barriga. Na real, ela tá bem interessante, principalmente para quem gosta de história. E antes de começar, eu vou fazer uma pública que tem tudo a ver com o episódio. Tem vontade de vir morar na Europa e não sabe por onde começar? Não sabe se pode usar o documento lá do bisavô para conseguir uma cidadania? Para quem não tem parente europeu, o caminho são os vistos, mas e aí? Qual visto? Na real, quais as alternativas existem para vir viver aqui? Lá no escritório Kertz, a doutora Nicole e a doutora Júlia podem orientar a fazer todo o trâmite do teu processo. Elas trabalham com documentação em Portugal, na Alemanha, na Áustria, na Hungria e na Polônia. Todo mundo que tem descendente aí nesses países, ó, presta atenção. Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia e além de Portugal. A história que eu vou contar aqui hoje se passa na Polônia. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Vocês clicam lá, deixam o nome, o telefone e elas vão entrar em contato com vocês. O link tá na descrição. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje nós vamos contar a história da Fernanda. Fernanda se mudou do Brasil para Roma, na Itália, em 1991 e foi dividir apartamento com uma garota da Polônia. As duas acabaram ficando amigas. Essa garota é a Isabela. Durante uma conversa entre as duas, Isabela fala assim para Fernanda: tem um lugar aqui na Europa que você tem que conhecer. Esse lugar se chama Auschwitz. É claro que Fernanda sabia que Auschwitz foi um campo de concentração, foi um lugar que recebeu milhares de pessoas durante o período do nazismo, mas a Fernanda até ali não tinha nem se tocado que seria um lugar interessante para conhecer. Aí depois dessa conversa, Isabela falou: ué, por que você não vem passar o Natal com a minha família? Aproveita e vai lá conhecer Auschwitz. Auschwitz fica na Polônia. Fernanda achou a ideia boa. Ela estava toda animada, com planos de viajar para todo lado na Europa, de conhecer os lugares, enfim. Ela estava com aquela empolgação que todo mundo tem quando chega aqui. Quando deu o fim de dezembro, ela comprou a passagem de trem e embarcou de Roma rumo a Cracóvia, na Polônia. Só que aqui nós vamos ter que esquecer aquelas imagens lindas de viagens de trem que a gente vê nos filmes, na internet. A parte da natureza era sim bonita, mas o resto... A Fernanda me contou que durante o trajeto de trem foi parando, mas nem estação tinha direito, estava tudo destruído. As cidades por onde o trem passava não eram bonitas, era tudo acabado, tudo muito pobre mesmo. As pessoas que entravam no trem usavam roupas velhas. E por que isso? Porque 1991 foi o ano que acabou a Guerra Fria e os países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam voltando a ser independentes. E a situação não era nem um pouco boa. Nem roupa para usar eles tinham, como eu falei, eles usavam roupas velhas. Eles estavam deixando de ser socialistas. Então, era esse o cenário. Muito frio, muita neve, o céu muito nublado e muita gente sem dinheiro lutando para sobreviver. Fernanda foi para a casa da avó da Isabela. Na noite de Natal, a comemoração foi uma coisa bem simples. Na real, a família da Isabela era judia, então eles não comemoram o Natal, mas tinha ali uma celebração religiosa e Fernanda participou. Eles leram lá um pedaço da Torá, que é o primeiro testamento da Bíblia, e depois compartilharam um pão com repolho. E tinha também uma sopa de beterraba. Eu ri aqui do repolho, porque quando a Fernanda me contou, eu achei que era um pão com umas folhas cruas de repolho em cima. E na verdade ela me explicou que era um repolho que ficava cozinhando não sei quanto tempo debaixo da terra. E depois eles tiravam e comiam. Curioso, né? Bom, eu achei. Fernanda passou o Natal com essa família, eram só 4 pessoas. Eu achei tudo diferente. Ela passou uns dias lá com eles e no dia 31 de dezembro, Fernanda resolveu ir conhecer Auschwitz. Para chegar, ela tinha que pegar 2 trens. Eu quero dizer, não era perto.
Bom, chegando lá, a Fernanda foi caminhando até a entrada do campo de concentração. Tem um portal grande nessa entrada escrito "O trabalho liberta", em alemão. É como se fosse a entrada de uma cidade. E a recepção fica aí nesse portal também. Auschwitz hoje é um museu. Fernanda chegou lá no campo de concentração por volta de meio-dia. Não tinha muito carro, na real, pela importância histórica desse lugar, ele era bem vazio. Às vezes pelo frio e também, não sei, por ser dia 31 de dezembro. Só sei que os visitantes acharam por bem que não era um dia de visitar um local desses. Beleza. Fernanda pagou lá um ingresso e não contratou a visita guiada, não. Ela foi sozinha desbravar por ela mesma. Eu falo desbravar porque o lugar é imenso, tipo uma fazenda. Eu vou colocar algumas fotos no nosso grupo do Telegram para vocês conseguirem visualizar o lugar exato onde ela foi. Logo depois dessa entrada, tinha um galpão e era ali que funcionava a câmara de gás. Gente, eu não sei se está todo mundo familiarizado com Auschwitz, então eu vou dar uma resumidinha aqui do que aconteceu ali. Lá na década de 30, quase 100 anos atrás, o governo nazista, comandado por Hitler, começou a construir uma espécie de alojamento em várias partes da Europa para prender quem eles julgavam inimigos. Esses locais serviam como campo para trabalho. Hoje a gente sabe que milhares de pessoas foram assassinadas lá. E quem eram essas pessoas? Bandidos? Assassinos? Até podia ter alguém que cometeu algum crime, mas a maioria era presa por motivos banais. Na real, por motivos que a gente nem consegue entender. Esses prisioneiros eram ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, pessoas com alguma deficiência física ou mental e os judeus, que eu acho que foram a maioria das vítimas se tratando de números. Essas pessoas eram obrigadas a trabalhar de graça, trabalho escravo. Algumas delas foram feitas de cobaias para projetos experimentais científicos e muitas não, milhares foram mortas. Elas morreram das formas mais cruéis possíveis. Doenças, já que o local era totalmente insalubre, morreram de fome, assassinadas com tiro e outras armas, mas também uma grande parte desse pessoal foi levado para a câmara de gás. Essas pessoas entravam em galpões com a promessa de que iam embora dali e eram trancadas e asfixiadas por gás até a morte. Os nazistas construíram mais de 20.000 campos de concentração, ou podemos chamar de campos de extermínio. E Auschwitz era o maior deles, porque na real ali não era só um campo, era um complexo enorme e assustador. Mais de 17 milhões de pessoas morreram vítimas do nazismo. Só em Auschwitz foi mais de 1 milhão. Então aqui a gente pode dizer que é pesado o que eu vou falar, mas é verdade. A gente pode dizer que Fernanda estava num dos maiores cemitérios do mundo? Eu acho que sim. Se não for o maior. Eu não estou falando de túmulo, lápide, mausoléu, jazigo, não. Eu estou falando de cinzas, porque depois de mortos, os corpos foram queimados. Agora, continuando aqui a história, logo na entrada tinha uma câmara de gás e Fernanda quis deixar para ver no final. Ela foi caminhando pelas ruas do local, entrando nos prédios onde tem placas que contam a história do massacre, do Holocausto e tudo mais. A Fernanda, como eu disse, estava sozinha, não estava com nenhum grupo, mas tinham alguns grupos ali com guias e tal. O clima, gente, era aquele que eu falei no começo. Neblina, frio, coisa assim de -15, -20 graus. O nevoeiro e neve no chão. Esse dia não estava nevando, mas o chão estava branquinho. Não dava muito para ficar andando na parte de fora. Lá em Auschwitz tem uns prédios de madeira de 2 andares e lá dentro tinha coisas assim, pertences de quem viveu ali. Roupas, uniformes de presidiários, aqueles uniformes listrados, tinha recortes de jornal, mas como a Fernanda não falava inglês e tudo estava escrito ou em alemão, polonês ou inglês, ela não sabia o que era, então
Onde tinha os escritos, ela foi passando reto. O chão desses cômodos era de madeira e conforme a Fernanda ia andando, o chão rangia. Estava tudo muito quieto, então qualquer barulhinho era um barulhão. Quando as portas mexiam, fazia aquele barulho. Clima fúnebre total, mas a Fernanda estava tranquila porque tinham outros turistas ali por perto. Só que chegou num determinado ponto da visita, entra em sala, sai de sala e Fernanda não viu mais ninguém. Era como se os outros visitantes estivessem sumido. Ela pensou. O povo deve estar lá em outro prédio, porque era cheio desses predinhos. Mas aí ela foi andando e nada. Cadê o povo? Andando e nada. Não via mais ninguém. Fernanda só ouvia um silêncio assustador e os passos dela caminhando pela madeira. Ela entrava nas salas e saía e nada. Ela foi vendo ali pilhas de óculos dos detentos. Tinha algumas salas que exibiam as malas, os sapatos, pilhas de sapatos, brinquedos, um cômodo com o que sobrou dos brinquedos das crianças que viveram ali. No corredor que divide as salas tinham fotos dos mortos, das vítimas, e ali as famílias faziam homenagens, como se fosse um cemitério mesmo. Essa parede era cheia de flores e velas que os parentes levavam para lembrar dos familiares que morreram ali. Muito triste. Numa das salas tinha uma coisa daquelas assim de arrepiar, de desespero. Era uma sala inteira de cabelo. Isso mesmo, cabelo, tranças de cabelo. Porque os nazistas raspavam a cabeça dos presidiários. Mórbido, né? Eu não sei por que raspavam, se era por causa de piolho ou se era para acabar com a autoestima mesmo. Só sei que faziam trança e raspavam os cabelos e agora estava tudo ali para turista ver. Bom, Fernanda foi ficando incomodada com aquela situação, porque vamos combinar, com todo o respeito às vítimas, mas eu fico aqui pensando, esse lugar deve ser cheio de espíritos, de pessoas que morreram e não entenderam até hoje o porquê. É um lugar com uma energia muito pesada, muito sofrimento. Tem um detalhe, não foram só os perseguidos pelo sistema nazista que morreram ali não. Um dos principais líderes do nazismo, o cara que transformou o centro de detenção em campo de extermínio, esse cara aí foi morto lá. Ele foi enforcado em Auschwitz. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Rudolf Höss foi preso e confessou com detalhes as barbaridades que aconteceram naquele lugar. Ele foi condenado à morte e executado ali mesmo, onde ele e outros colegas mataram tanta gente. Então vai saber se o espírito desse cara não tá rodando ali. A gente espera que esteja no quinto dos infernos, mas vai saber o que acontece depois que a gente morre. Bom, a Fernanda falou assim pra mim. E se me aparece Hitler aqui? Só falta Hitler aparecer aqui na minha frente. Deus me livre. Nem vivo, muito menos morto. Quem é médium, não sei. Eu penso que deve sentir coisas diferentes em cemitério. A Fernanda não é médium, não vê espírito, não fala com ninguém assim de outras vidas e nunca teve uma experiência sobrenatural, mas também não queria ficar ali sozinha. Foi atrás do povo e não encontrou ninguém. Isso era por volta de 4 horas da tarde e como no inverno escurece cedo, a iluminação já estava caindo. Tava meio penumbra. Se for pra gente comparar com a iluminação do Brasil, seria assim coisa de 7h30 da noite. Como ela não via ninguém, Fernanda foi até a câmara de gás. Nada também. Na real, a porta estava até fechada. Aí ela foi até a recepção. Mas aí é que tá. Sabe o que ela encontrou lá? Ninguém. A recepção estava fechada, não tinha uma alma viva no lugar. O portão de entrada? Fechado, trancado com cadeado. Quero dizer, Fernanda estava trancada sozinha em Auschwitz. Sim, trancada sozinha no frio, anoitecendo, último dia do ano, lugar enorme. Vai gritar? Vai chamar alguém? Quem? Como sair?
Fernanda começou a correr para aproveitar enquanto ainda tinha uma luz e tentar sair dali. Tinha cerca para todo lado. Uma só não, eram 2 cercas paralelas, com arame farpado, e elas eram altas. Como é que ia pular um negócio desse? Não tinha como. Sabe aquela sensação que dá de não saber o que fazer? Apavorada, sem ver um sinal de solução? Não tinha celular, não sei se tinha orelhão, mas se tivesse seria uma saída. Os prédios que eu falei, que ficavam os pertences das vítimas, esses prédios estavam destrancados, quer dizer, dava para ficar ali dentro para não morrer de frio até alguém abrir um museu no dia seguinte, mas você ficaria ali? Com as velas, com as flores, os sapatos, os cabelos? E será que o museu abriria no dia seguinte? 1º de janeiro? Sei não. Outra opção que tinha era ficar ali fora mesmo, mas daí dormir na neve, no chão cheio de neve, não dá, né? O que vocês fariam? Eu acho que eu iria lá pra dentro e rezaria. Mas putz, ia ficar ali tudo no escuro também, né? Enquanto não escurecia totalmente, Fernanda ficou rodeando a cerca para ver se via alguém, se avistava alguma pessoa, alguma alma viva e caridosa, que pudesse ajudá-la, até que ela viu um homem em cima de um telhado de uma casa lá longe e pronto, começou a gritar. Era a chance que ela tinha, né? Gritou igual uma louca, levantando os braços para cima. O homem estava lá em cima do telhado, ela acha que ele estava consertando alguma coisa. E Fernanda gritou com toda a voz que tinha e que não tinha. Eu descrevi aqui esse pedido de socorro pelo ponto de vista da Fernanda. Agora, vamos olhar essa parte aqui da história por outro ângulo. O ângulo do cara do telhado. Ele tá lá, véspera de feriado, resolve subir no telhado para fazer um ajuste e ver atrás das grades de Auschwitz, no meio da neblina, lá longe, uma pessoa abanando a mão e gritando. No lugar dele, eu ia ficar em dúvida se era uma visão, se era os goró que ele já tinha tomado para esquentar, ou se era um espírito, vai saber. Não tem como a gente saber o que passou na cabeça dele, mas como os gritos não paravam, ele foi até lá, até a grade de Auschwitz. Ele foi caminhando até chegar perto da Fernanda. Ele de um lado da cerca e ela atrás das 2 cercas. Aí vocês sabem o que o homem falou? Nem eu, nem Fernanda, porque ela não fala polonês. Ela só sabe que ele falou alguma coisa que ela não tem a menor ideia e nos gestos que ele fazia, ela entendeu que era para ela seguir ele. Seguir assim, paralelo, ela dentro e ele fora. Ela foi. Foram caminhando, até que chegaram num portão pequeno. Não era o portãozão principal, era uma entrada alternativa. E lá tinha um segurança. Ali, os 2 poloneses só riam da cara da Fernanda. Claro, né? Não deve ser comum ficar trancado dentro de um museu. Não acho que isso aconteça com frequência, principalmente num museu desse. Mas, afinal de contas, o que tinha acontecido? Por que fecharam um lugar e deixaram a Fernanda lá dentro? Quando a Fernanda entrou no museu, lá por volta de meio-dia, o pessoal, os atendentes, avisaram a Fernanda que aquele dia o museu estava funcionando com um horário especial por conta de ser véspera de feriado, festa de fim de ano e tal. Lá na recepção tinham cartazes também avisando que iam fechar 1 hora antes, mas Fernanda não falava inglês, nem polonês, nem alemão, não estava com guia, então ela deu a mínima para o que a pessoa ali estava falando e nem olhou para os cartazes. Parece outro mundo, né? Hoje a gente tiraria uma foto e pediria para o ChatGPT traduzir tudo e ainda fazer um papel de guia lá dentro de Auschwitz. Mas isso foi em 1991, tem mais de 30 anos e a vida mudou demais. Bom, essa foi a primeira viagem, o primeiro fim de ano da Fernanda na Europa. Depois de fugir de Auschwitz, de ficar livre de Auschwitz, Fernanda pegou o trem de volta e conseguiu chegar em Cracóvia por volta aí de 8 horas da noite.
e ainda teve pique para ir para balada. Ela foi passar o Réveillon numa festa muito louca, dentro de cavernas, sem energia elétrica, iluminada com velas, gramofones sincronizados, uma coisa super, eu diria que não cara de Réveillon, mas sim de Halloween. Mas essa já é outra história. Sei que tem gente que vai falar assim, pra que ir visitar um campo de concentração? Pra que ir visitar um lugar desses? Eu acho que manter locais como Auschwitz abertos à visitação, um local onde aconteceu tanta atrocidade, é manter a história viva. E quando a história é viva, quando as pessoas visitam, falam, lembram, estudam sobre o que aconteceu, a história não se repete. Ou pelo menos fica mais difícil de se repetir. Que história rica, né? Não sei vocês. Aliás, não sei se vocês perceberam, mas a gente passou aí por 2 dos maiores fatos históricos do século passado. Um deles foi o fim da Guerra Fria. Eu tinha um sonho de conhecer o Muro de Berlim. Eu fui lá na Alemanha na minha lua de mel, fiz questão. Aí, ó, a Fernanda foi passar o Réveillon em Auschwitz. Eu fui passar minha lua de mel em Berlim para conhecer o muro. Eu até arrepiei de tão incrível que foi ver o monumento histórico, daqueles assim, na minha frente. E um outro evento, é claro, né, que ela presenciou aí, foi as memórias do Holocausto. Que experiência! Incrível! Só uma coisinha antes de terminar, alguém aqui mora ou já visitou a Polônia? Já foram a Auschwitz? Já foram nessa festa aí das cavernas? Sabem me dizer se ainda existe? Eu tô louca pra ir. Na festa em Auschwitz também eu também quero ir visitar lá. Mas eu vou ficar de olho nas placas. Essa é a história da Fernanda. Na semana que vem a história tinha tudo para ser um romance. E é até curiosa, porque a Brazuquinha entrou em contato comigo para contar uma história linda de como ela tinha conhecido um italiano maravilhoso em Malta, se apaixonado. Mas daí, quando chegou o dia da nossa conversa, a história tinha mudado completamente. Eu conto na próxima quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.